Boa tarde, pessoal do 7º ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar início à questão do terceiro bimestre, né? Já apresentando a vocês os domínios morfoclimáticos do Brasil. Morfo são formas de relevo, vegetação e clima. Climáticos, ele vai envolver o clima principalmente para determinar esse domínio. Então nós vamos começar hoje falando aqui para vocês sobre como eles são determinados. Então aqui o primeiro tópico que eu posso falar para vocês é que as paisagens, né, que podem ser compostas pelos elementos naturais, relevo, vegetação, rios, e por elementos construídos pelo homem, cidades, estradas, casas, pontes, eles têm fundamental característica dentro dos domínios morfoclimáticos. Como assim, professor? Uma casa, um prédio, ele tem que ser construído de acordo com a formação de clima que existe naquela região. Pode ver que no sul do Brasil a formação de casas, chalés lá é diferente do Nordeste, do Norte. Então são prédios totalmente diferentes. Na Europa, as casas, os prédios são construídos para temperaturas mais baixas, então eles são mais quentes. E aqui no Nordeste elas têm uma tendência de receber ventilação, então para facilitar a circulação do ar, porque aqui é mais quente. Então isso tudo faz parte. Então, as paisagens de cada região apresentam características diferentes. Então vamos começar aqui pela vegetação no Brasil, certo? Essas vegetações, gente, elas têm tanto os animais e vegetais da mesma espécie são denominados indivíduos, os indivíduos que vivem na região de determinada vegetação. Eles podem viver em conjunto, formando população. Nós estudamos a população. Tem em ciências também o estudo de população. Diferentes populações de uma mesma espécie formarão uma comunidade. Então, a comunidade dentro das espécies que estão sendo apresentadas. A relação de diversas comunidades com o meio ambiente físico forma um ecossistema. Desses três situações, vamos lá, uma população de caranguejo, né? Diferentes populações de mesma espécie formam uma comunidade de vários tipos de caranguejo. E o caranguejo vive no mangue, então nós temos um ecossistema ali físico, que é o ecossistema do mangue. Diferentes ecossistemas que ocupam uma mesma zona geográfica e partilham o mesmo clima formam um bioma. Então, vários tipos de ecossistemas. Aqui em Maceió nós temos o ecossistema do mangue, nós temos o ecossistema da laguna, nós temos o ecossistema marinho. Então, vários tipos de ecossistema nós vamos formar um bioma. Então, um bioma litorâneo, que recebe o nome de bioma litorâneo, que é aquele que ocupa a região do litoral alagoano, litoral nordestino. Esses biomas, a partir desses conceitos de biomas que nós vimos, da população, comunidades, espécies, até a formação do bioma, identifica no Brasil vários importantes biomas, que são eles: a floresta amazônica, o bioma do Cerrado, o bioma da Caatinga, certo? O bioma da Mata Atlântica, o bioma da Mata das Araucárias, o bioma dos Campos, o bioma da Mata dos Cocais, o bioma do Complexo do Pantanal e o bioma da formação costeira, os manguezais, que eu acabei de explicar a vocês aqui, certo? Então esses biomas são importantes, eles caracterizarão, certo, uma formação de diversos domínios. Nós vamos ver isso, os domínios morfoclimáticos. Vamos começar aqui hoje pela floresta amazônica, certo? Que ela tem uma grande fauna. O que são fauna? São os animais. E uma grande diversidade de flora. O que são flora? São os vegetais. Então, a floresta amazônica, esse bioma aí, o bioma amazônico, ele vai ser caracterizado por estar, primeiro, localizado na região da linha do Equador. Então, ela é a maior floresta equatorial do planeta. Depois vem a floresta do Congo, que fica na África. Equatorial, viu, gente? A maior floresta do mundo não é a Amazônia, né? Alguns consideram o pulmão do mundo. Acho que acho que vocês já viram algum vídeo explicando isso, né? A floresta amazônica é o pulmão do mundo. Alguns consideram isso. Mas o pulmão do mundo ele precisa liberar mais oxigênio do que o CO2. Então, são os recifes de corais, tanto da Austrália, tanto da Amazônia, tanto do Nordeste. São
os maiores, o pulmão do mundo está nesta região. Nós temos aqui, gente, a vegetação tipo herbácea, arbórea e arbustiva, de densa concentração, reduzindo a luz solar que atinge no solo da floresta. Então, é uma formação, gente, da floresta amazônica que ela impede a penetração de luz solar no solo, então deixando ele pobre em nutrientes. Olha como é interessante isso. Ela pode ser a maior do mundo, mas ela é pobre em nutrientes. Nesse bioma, que é o bioma da Amazônia, encontra-se diversas espécies de árvores de madeira nobre. Então nós falamos, né, árvores, flora, como o mogno, as lianas, epifitas, as diversas vegetações aquáticas que recebem o nome de higrófilas, plantas que vivem na água são higrófilas, aquáticas, certo? Plantas que precisam viver próximo da água são hidrófilas, precisa, né? Aquela que vive na água é higrófila. A floresta amazônica é dividida em 3 partes. Essas partes são muito importantes. Vocês vão ver isso, inclusive, no próprio módulo de vocês. A mata de terra firme, as várzeas e os igapós. Gente, esses 3 tipos aí são importantes até para você memorizar, para você estudar sempre. O igapó, que está sempre inundado. A mata de várzea, que ela inunda em algum período do ano. E a de terra firme, que não sofre inundação. Nós vamos conhecer cada um desses, que é dentro do bioma da Amazônia. A mata de terra firme, que é a primeira que a gente vai estar observando, analisando aqui. Ela é uma área que não é atingida pelas águas das cheias. Ou seja, as cheias, quando chove muito nessa região, as cheias atingem determinada área. Então ela vai subir, né, o nível dos rios. Na mata de terra firme, ela não sofre essas inundações, certo? Então ela fica sempre longe das inundações. A segunda são as várzeas, né? Que são as áreas que sofrem inundação no determinado período do ano, que chove muito em determinada época do ano. Então, nesse período, as várzeas são atingidas pelas cheias dos rios. Quando não tem cheia, ela seca, certo? E a última que vocês vão ver aqui, certo? Que é a mata de igapó. Gente, são áreas constantemente inundadas pelas águas dos rios. Então, as plantas vivem dentro da água, né? São plantas higrófilas, como a gente viu, né? Ela está sempre inundada, está sempre cheia de água. Então os animais que vivem nessa região são animais que já se adaptaram à presença da própria árvore dentro da água. Não é o mangue, viu, gente? Aí não é o mangue, são florestas dentro da água. Em função das altas temperaturas médias anuais e também das elevadas precipitações de chuva, são características do clima equatorial. Então, o clima equatorial que a gente já estudou, ele é um clima muito quente, muito úmido. A presença de água no ar é grande. Então, se for para lá visitar uma região dessa, você vai suar muito, Por quê? Porque há a presença de água no ar. As temperaturas são muito altas, então isso contribui para a evapotranspiração. Já estudamos também. O outro ponto aí são os vegetais, né? Que são os vegetais que são classificados como latifoliados, né? Latifoliado quer dizer largos. Latifoliados possuem folhas largas. E também nós temos elas são sempre perenes. Folhas perenes, ou seja, nunca caem, elas estão sempre verdes, essas folhas. Então, são classificados como latifoliados e perenes. Os perenes são folhas que nunca caem e estão sempre verdes. Os nutrientes, como folhas, galhos que morrem no solo, vão abastecer as árvores das plantas. Mesmo assim, é um solo muito pobre. Se você cavar, você vai encontrar muito areia, porque a floresta amazônica ela está numa bacia sedimentar. Professor, o que é uma bacia sedimentar? A bacia sedimentar é uma área de depósito de sedimento. Nós já vimos isso, certo? Vamos agora falar sobre a fauna da Amazônia. A fauna da Amazônia, assim como a flora, é riquíssima. Então, como eu tinha falado, o número de animais que existe nesse bioma, ele é exorbitante, né? Exorbitante, como eu ia falar. Quase eu falava errado. Sendo composta por diversas espécies de mamíferos, como o catetos, queixadas, antas e outros animais, certo? Eles são
Diversas espécies vão aparecer lá. Grande parte dos animais que vivem na floresta amazônica, eles vivem nos altos das copas das árvores, né? Como os primatas, que são os macacos, os morcegos, os roedores e as aves, né? Além dos insetos, né? Tem aqui a aranha que ele apresenta aí. Você tem aí dois animais, duas aves, vocês estão vendo, né? Uma arara, papagaio, jandaia e o tucano, né? O tucano tem esse bico grande, né? Esse nariz imenso, né? Lembra a prima do Vitor Massa, né? Clara Raíssa. Não é Clara Raíssa. Mostra esse vídeo pra ela, não. A Clara... O tucano, ele tem um bico grande porque ele pega a fruta e ele começa a quebrar a fruta, certo? Então essa fruta, ela ajuda na questão da absorção, né, do animal da fruta. Os animais também da Amazônia estão em extinção, né? Porque há muita caça predatória, né, sem o controle. Então você tá vendo aí a arara azul, né, é o símbolo muito importante, mas a arara azul esteve em extinção, né? Estão fazendo criatórios estão criando essas aves em criatórios, no caso, né? Vocês estão vendo aí, não lembro que animal é esse, é uma lontra, né? A lontra. Tem o peixe-boi ele vive no litoral, gente, até dentro dos rios, então ele bebe água doce, certo? Por isso que a gente vê notícias aqui em Alagoas, o peixe-boi foi encontrado em rio tal, Totonhamunha, rio Sauaçuí, porque ele bebe água doce, ele vive no mar, se alimenta de algas, mas a água que ele bebe é água doce. Você tem aí o boto cor-de-rosa e tem o mico-leão dourado, né? São animais que estão em extinção do bioma amazônico. Ainda tem as espécies aquáticas, né? Saber que nome de bicho é esse. Eu sei que aqui é uma tartaruga marinha, a onça pintada, o jacaré. Agora você aqui, minha filha, eu não lembro. Quem descobrir que animal é esse, me diz na aula ao vivo. Os maiores impactos da floresta amazônica, né, são a exploração de madeira, né? Eles queimam para fazer pasto, a destruição, as queimadas é para isso, gente. A exploração de madeira é para pegar construção de móveis, exploração da madeira é para isso, né? Extração de minerais, como petróleo, ouro, ferro, cobre, prata, bauxita, então são extração de minerais que existem nessa região. A agropecuária, que tem provocado o desmatamento e a queimadas por extensas áreas, ou seja, as queimadas que ocorrem é para a prática da agropecuária. Então, o bioma amazônico ele está sofrendo em relação a isso. Aqui você vê, né, que o brasileiros que trocam o verde por dólares, né, que estão vendendo a floresta amazônica, né, construção, conservação. Qual é o futuro da floresta, né? Como a floresta ela vai permanecer tanto tempo ainda existente, né? Em entrevista no Ministério, palavras de Tasso Azevedo, não lembro quem era esse ministério, tá aí, comunidades indígenas. Aí vem o segundo bioma, nós vamos estudar apenas esses biomas, eu acho que vai dar tempo para mais um, né? Deixa eu ver aqui, o segundo é o Cerrado. Gente, o Cerrado é o maior bioma depois da floresta amazônica inserido em todo o território nacional, porque o Cerrado está nas 5 regiões do Brasil, no oeste do Nordeste, no sul do Norte, na região Centro-Oeste, no oeste do Sudeste e no norte da região Sul, né? No noroeste da região Sul. Então, o Cerrado ele é muito extenso e é a região que mais sofreu também devastação, né? Ocupação. As características do Cerrado, aí, como ele já diz, é o segundo maior ecossistema do Brasil. Sua área de abrangência se encontra no clima tropical, então o Cerrado ele vai se expandir no clima tropical quente e seco, certo? No interior, ele não é quente e úmido. Apresenta grande biodiversidade de paisagem, né? O Cerradão, a Mata da Galeria, Mata Ciliar, Cerrado Savânico, Campos Limpos, Campos Sujos, é o nome das variedades que vai aparecer, mas o Cerrado, ele é predominante, certo? O Cerradão são formações florestais espaçadas, você vê que as árvores já não estão próximas uma das outras. A Mata Galeria são formações
de florestas do Cerrado próximo aos rios, então é a mata de galeria. O Cerrado Savânico, gente, tem 3 R aí, mas porque não fui eu que fiz não, viu? O Cerrado Savânico, né, que é composta por árvores de pequeno e médio porte. A casca do cerrado ela é muito grossa, né? As folhas são pequenas, não são latifoliadas, né? Os troncos são muito retorcidos. As árvores podem aparecer juntas ou isoladas, tendo espaços ocupados por gramíneas, que são matos. Aí vocês estão vendo, né? Uma árvore ela não fica colada como na própria floresta. Então, são diferentes. Os campos limpos, vegetações rasteiras, né? Que são essas daí, né? Predominância de campos limpos. E os campos sujos, além da vegetação rasteira, possuem arbustos esparsos. E são pequenas formações que aparecem, chamado campos sujos. Esse bioma ele possui grande número de espécies vegetais e também animais típicos do ambiente. Vocês estão vendo aí a formação do cerrado. Você vê que o cajueiro ele é totalmente do cerrado. Mas, professor, o cajueiro existe aqui no litoral. Existe, gente, mas ele é muito visto e adaptado à vegetação do cerrado. O cajueiro também existe no litoral. Olha aí o pica-pau. Tamanduá-bandeira. Agora esse bicho aqui, essa lombra. Não sabia não que existia lombra. Ó o coiote, o lobo-guará. Deixa eu ver aqui. Onça, capivara, morcego, porco-espinho, cobras, né? As espécies são de fauna, são imensas, de flora também, né? Quem quiser conhecer alguma espécie da flora do Cerrado, se alimentar, né? Aqui em Maceió nós temos Delícias do Cerrado, propaganda, viu? Depois eles vão ter que me dar um benefício. Delícias do Cerrado tem muito sorvete das frutas do Cerrado, né? Só chegar lá, quem quiser me convidar, estou aceitando, né? Vou de máscara, viu, gente? Só me chamar. Os impactos ambientais do Cerrado, né? Técnicas agrícolas inadequadas, formando vossorocas, ou seja, lembra de quando a gente estudou a urbanização, quando eu desmato e não replanto, eu vou causar um impacto causado pela chuva, né? No caso, chamadas vossorocas. Os desmatamentos, queimadas e caças predatórias, né? O desmatamento principalmente para agricultura e pecuária. Tanto que a região centro-oeste é onde tem mais cerrado, e também é onde tem mais técnicas pecuaristas e agrícolas. Deixa eu ver mais aqui. Bichinho do tamanduá morto aí, ó. Cenas inadequadas. Vamos agora para mais um bioma. Esse daí você conhece, fica aqui, ó, no interior do Nordeste, né? Fica na região que você mora, que é a Caatinga. Vamos estudar a Caatinga, certo? Então vamos lá, gente. A Caatinga, ela é uma formação vegetal, o bioma, né, que a gente tá vendo, e abrange o interior dos estados do Nordeste, o norte do estado de Minas Gerais, certo? E ela tem uma grande incidência de vegetação, né? Da própria vegetação está adaptada à ausência de água, né? O clima tropical que existe nessas regiões do interior dos estados do Nordeste e do norte de Minas Gerais é o clima semiárido, tropical semiárido. Há uma grande irregularidade da distribuição das chuvas e produzidas pela grande e longas estiagens que existem na região. Então, pode durar vários meses. Se for falar para vocês, gente, a quantidade de chuvas na Amazônia, 2.000 a 2.500 milímetros. No Nordeste, é de 250 a 600 milímetros de chuva. Nessa região aqui, viu, gente? Do Cerrado, né? No Nordeste não, porque aqui em Alagoas mesmo, quando chove, você vê que em um dia só cai 130 milímetros. Os rios são intermitentes. Professor, o que são rios intermitentes? Quer dizer que eles, em determinado período, ele vai secar, ele não flui, né? Ele não é um rio permanente, perene, né, que a gente chama. Rio perene. As plantas da região Nordeste, elas são adaptadas para suportar pouca oferta de água. Então elas
são denominadas de xerófilas. Nós já estudamos isso. São denominadas de vegetação xerófilas. E caducifólios, ou seja, as suas folhas elas caem em determinado período do ano. Isso quer dizer que elas suportam as secas e perdem suas folhas para não perder perder água por transpiração, já que é a folha que realiza a transpiração. São elas as plantas arbustivas, espinhosas, raízes profundas e com presenças de cactáceas. A fauna é rica e diversificada, né? Os animais, vai aparecer muitos animais também que dependem do próprio clima tropical semiárido. Tá aí a flora, né? O mandacaru que se adapta muito bem, as plantas de troncos retorcidos aqui no cantinho, e em cima você tem também outra formação de cactácea, né? Nomes famosos, né? O mandacaru, o xique-xique, coroa de frade, a palma e as cactáceas, certo? Mandacaru, xique-xique, coroa de frade, palmas e cactáceas. Esses nomes, essas plantas, se você procurar aí na internet, no Google, vai aparecer sempre o nome, a planta, né, a imagem, e sempre com espinhos. São plantas com espinhos, certo? A fauna, né? Você tem aí cobras, né? O gato do mato ali que eu estou vendo parece um leopardo, mas não é. Jandaias, aves, né? Bastante, né? Os impactos ambientais da região da Caatinga, né? A caça predatória de alguns animais, né, causou o que a gente chama de extinção de alguns animais. Então, as queimadas, já que ela é uma vegetação muito seca, então as queimadas acabam com a vegetação por conta dos montantes de carvoarias. Montam-se carvoarias, fazem as queimadas para fazer os carvões, né? Carvão vegetal, e utiliza mão de obra escrava. Tem isso também para falar. Mão de obra infantil, mão de obra escrava, né? Na região tem muita seca, então também as pessoas que moram nessa região passam por fome, né? Então, o desmatamento é causado pela agropecuária, né? Principalmente a pecuária. Deixa eu ver se dá tempo para mais um bioma. Dá sim. O bioma do Pantanal. O bioma do Pantanal, gente, eu acho que é esse. O bioma do Pantanal, ele é um bioma que ele é adaptado por uma faixa de transição, certo? Ele chama-se Complexo do Pantanal. Localiza-se no Mato Grosso, também no Mato Grosso do Sul. É uma área de divisão, né, dos dois estados. É uma região gigantesca, bacia do rio Paraguai e Paraná, né? Recebe águas de inúmeros rios que procedem das regiões mais elevadas do norte, leste e região oeste do centro-oeste. As grandes enchentes produzem um verdadeiro mar de águas, pois os rios possuem pequenas declividades. O que é declividade, né? Ó, gente, isso aqui é uma declividade alta, né? Você está vendo que a inclinação da caneta está sendo... Se eu não tenho declividade, ele é reto. Se eu tenho uma pequena declividade, ó, ela vai ser mais ou menos assim, a pequena declividade. Então, os rios dessa região, eles possuem pequena declividade. O Pantanal é composto por diversos tipos de formações vegetais que ocorrem no Brasil. Encontra-se no Pantanal, ó, da floresta amazônica, cerrados, caatinga, vegetações higrófilas, que a gente já viu, vivem na Vitória Régia, e tropófilos em ambientes secos e úmidos. Então é uma área de transição, certo? Possuem uma grande variedade de peixes como pacus, jaús, dourados, corumbatas, cascudos e piranhas que existem nessa região. Existem também os jacarés, que ocupam um lugar importante, pois são predadores que regulam o número de piranhas da região. Eles se alimentam das piranhas. O Pantanal fica sempre assim alagado. Olha a Vitória Régia, né, que é também da floresta amazônica, mas em regiões alagadas, ó, ele vai sempre estar presente. Deixa eu ver mais. A pecuária é intensa na região centro-oeste, então quando vem um período de cheias, eles
levam os animais para regiões onde não vai ser inundada, né? Então eles fazem percurso, atravessam regiões alagadas, os animais aí, ó, passando. Muitas espécies de animais escolhem esse bioma como seu habitat natural. Nos ninhais ou reunidas em bandos, são elas o tuiutus, tuiuius, né? Tuiuius tinha um supermercado aqui muito famoso chamado Supermercado Pantanal. Né? Esse supermercado tinha o tuiuiu como uma ave porque é símbolo do Pantanal. Garças, patos, colheireiros, araras azuis, periquitos, aves de rapina, emas e seriemas. Gente, alguns animais que você não conhece, que você ouviu aqui, joga no Google e você vai saber que animal é esse, certo? Temos alguns animais típicos, como o tamanduá-bandeira, que vive na região de Cerrado, a anta, né? Sua anta, se quer sua anta para você, ela é sua, certo? Cervo do Pantanal, a capivara, sua capivara, se quiser também, certo? O lobo-guará, né? Tem muitos lobos guarás, né? Aqui na sala, né? Cachorro do mato, onças, macacos, pregos e outros macacos. Né? Existem várias espécies de outros macacos. Não lembro se esse aí é o tuiuiu, gente. Esse primeiro é o tuiuiu. Que ele tem um negocinho vermelho. Pode ser, né? A onça pintada. Esse bicho eu não sei, mas que ele tem um nariz estranho, tem. Não sei se é um flamingo. Flamingo é do Pantanal. Deixa eu ver mais, ó. O viadinho. O tamanduazinho ali. Veja como ele é pequeno, o tamanduazinho. A capivara é enorme, viu, minha? De vez em quando aparece até na cidade de São Paulo. No Rio Tietê, a capivara. E o jacaré aí, né? Cervo do Pantanal. Gente, não é o viadinho, não. É o cervo do Pantanal. Parece um viadinho. Posso fazer o quê? Deixa eu ver mais, ó. Ó o macaquinho. O dourado, ele é todo amarelinho, né? Agora, o eita, o tucano. Já ia confundir. Tamanduá, venta grande também, com o bico grande, né? Tucano. Tucano com tamanduá e tudo com T, né? Não sei que bicho é esse. Tem arara azul. Pode ser um cachorrinho, né? Não lembro. Os impactos ambientais do Pantanal, né? A região vem sendo explorada economicamente, principalmente pela pecuária, né? Porque eles vão, destrói, ocupam, precisam daquela região. Nós temos também o ecoturismo naquela região e o extrativismo animal, né? Que é a caça, pesca predatória, né? A construção de rodovias e garimpos também atrapalha na questão do próprio deslocamento dos animais. A caça e a pesca predatória também, né? Os manguezais, ó, eles encontram-se no litoral nordestino. Deixa eu ver se eu termino com o manguezal. Eu espero acabar com os manguezais. É o último, viu, gente? De hoje. Depois a gente continua. Acho que esse aqui é o último, não. Vai ser tudo mesmo. Encontra-se no litoral brasileiro, né? O manguezal é uma planta halófita, olha o nome, halófita. A planta halófita, ela é uma planta adaptada à presença de água doce e salgada. Então, por isso que os manguezais estão sempre próximos à foz dos rios, lagos, lagoas, lagunas, né? Próximo ao litoral. Ocupa-se área de baías, onde a água do mar tem livre acesso e encontra-se com as águas dos rios. Então é a ligação água salgada, né, e água doce. As árvores possuem raízes aéreas que estão adaptadas para com a variação das marés. Maré sobe, cobre as raízes. Maré desce, as raízes aparecem. O ambiente é rico em nutrientes, pois sob o solo lodoso existem muitas raízes e vegetais que apodrecem, né? Por isso que quando você chega próximo ao mangue, tem um cheiro, né, um odor de material em decomposição. O mangue é como um berçário, pois ali permite a reprodução de diversas espécies de aves, crustáceos e também peixes. Diversas famílias retiram seu sustento dali, através da coleta dos caranguejos, né, um crustáceo que vive no mangue. Então, delícia, né, para quem comeu caranguejo. Olha aí o caranguejo, né, que vive no mangue. As raízes dos mangues, né? Quando a maré sobe, gente, o mangue ele é coberto, né?
Os impactos ambientais do mangue são as caça e pesca predatória, né? Poluição dos rios, né? Se ele vai destruir o mangue. Gente, o mangue ele é uma vegetação que a semente dele parece uma caneta. A gente chama de não lembro o nome da semente, mas é como uma caneta. Aí quando ele vai, né? Aí a planta libera, ele vai e cai assim, em pé, né? No chão e fica assim. Aí o mangue começa a crescer, né? Parece uma caneta a semente do mangue. Os campos eles se estendem dos estados do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Lá eles vão receber o nome de pampas, certo? Ou campanhas, né? Em alguns desses países diferentes. No Brasil, nós temos os campos, os pampas gaúchas e a campanha gaúcha. O clima predominantemente dos campos é o clima subtropical, né? Com temperaturas muito baixas durante o inverno e chuva bem distribuída durante o ano. São áreas onde predominam as formações herbáceas. Aparecem alguns arbustos pequenos e árvores nas áreas próximas aos cursos de água. A fauna dos campos é composta por diversos tipos de animais mamíferos e aves. Muitos estão ameaçados em extinção, né? Muito visível o campo, os animais ele é muito visível. O solo é muito fértil e com sua utilização é voltada para a agricultura, produção de arroz, milho, trigo e soja. A pecuária é praticada de forma extensiva e utiliza técnicas de forte impacto negativo sobre o solo, como queimadas, e não se preocupa em repor as espécies vegetais. Então esse é o problema, né? Os impactos ambientais da agricultura intensiva, né? Causando erosão, queimadas, as pecuárias extensivas, caças predatórias aos animais. Então é bem complicado a vivência nessa região aí dos campos. Ok, gente? Nós vamos voltar agora daqui a 10 minutinhos, certo? Junto de vocês aí ao vivo. Vamos fazer uma atividade, vamos também relembrar um pouco da prova que a gente fez. Então, 10 minutinhos aí, nós retornamos.